A inteligência artificial é sem dúvida incrível, mas e se ela tivesse um ponto cego fundamental? Uma falha na sua própria maneira de pensar? É exatamente sobre essa limitação que a gente vai mergulhar hoje e como isso afeta absolutamente tudo que uma IA faz. Vamos lá? Então, vamos direto ao ponto. Qual seria a maior fraqueza de uma IA? E não, a resposta não é velocidade de processamento ou capacidade de memória. É algo bem mais profundo, quase filosófico. Preparados para a resposta? E a resposta é surpreendentemente simples. A IA não consegue raciocinar sobre aquilo que não existe. É o que chamam de cegueira ontológica. Ela simplesmente não consegue processar o que está faltando, o silêncio, o que não aconteceu. E isso a deixa vulnerável a erros que, para nós humanos, podem parecer óbvios. Para a gente entender isso na prática, vamos voltar um pouco no tempo, vamos falar da Segunda Guerra Mundial e de como um problema com aviões de guerra acabou revelando essa falha muito antes da IA sequer existir. Tenta imaginar a cena. Estamos em plena Segunda Guerra. Os aviões estão voltando das batalhas cheios de buracos de bala. A lógica militar parecia bem clara, né? Vamos reforçar as áreas que foram mais atingidas. Simples. Mas, como a gente vai ver, essa lógica estava perigosamente errada. Então, olhando para esses aviões que sobreviveram, onde é que a blindagem extra deveria ir? Nas asas? Na cauda, talvez? É bom pensar bem, porque a resposta é totalmente contraintuitiva. Pois é, a resposta óbvia seria reforçar onde tem mais buracos. Mas aí entra um estatístico chamado Abraham Wald. Ele viu o que ninguém mais estava vendo. E a sacada dele, literalmente, mudou o rumo da guerra. O ponto crucial foi este. Wald percebeu que a informação mais importante não estava nos buracos que ele via, mas sim na ausência de buracos. A falta de dano nos motores e na cabine dos aviões que voltaram significava uma coisa terrível e simples. Qualquer avião atingido nessas áreas críticas simplesmente não sobrevivia para contar a história. O dado mais valioso era o dado invisível, o que estava faltando. E aqui está o pulo do gato. Uma IA, hoje, cometeria o mesmo erro dos primeiros engenheiros. Ela ia analisar só os dados disponíveis, ou seja, os aviões que voltaram, e ia mandar reforçar os lugares errados. Por quê? Porque a IA não consegue ver os aviões que não retornaram. Ela não pensa sobre o que está ausente. É exatamente como tentar entender por que um navio afundou estudando apenas os navios que conseguiram chegar sãos e salvos ao porto. Não faz o menor sentido, né? Mas é assim que a IA opera por padrão. Agora, vamos ver como essa mesma cegueira para o que está ausente afeta a IA de uma outra forma. Dessa vez, no campo da lógica e da matemática. Se prepare para a ilusão da reversibilidade. Vamos pegar uma fórmula que parece bem lógica. Sucesso é igual a talento mais esforço. Parece fazer sentido, né? A questão é, será que essa equação funciona nos dois sentidos? Bom, para matemática pura e para uma IA, inverter a fórmula é moleza. Talento é igual a sucesso menos esforço. Mas na vida real, isso não faz sentido nenhum. E a sorte? E o privilégio? O contexto? As oportunidades? A IA simplesmente ignora tudo que não está escrito na equação original. A IA é uma mestra em manipular símbolos, mas péssima em entender o significado por trás deles. Ela pode inverter uma equação perfeitamente, mas não entende que no mundo real, algumas coisas simplesmente não têm volta. É como girar um motor ao contrário e esperar que ele comece a gerar combustível. É impossível, certo? Pois é, a IA não entende essa impossibilidade do mundo real. E é aí que mora o perigo. Ok, então se a IA é cega para o que está ausente, como a gente pode garantir que ela seja segura? A resposta, por incrível que pareça, pode estar numa filosofia bem antiga. Os filósofos estoicos praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, basicamente imaginar o pior cenário possível para se preparar para ele. E se a gente aplicasse essa ideia na IA? E se a gente fizesse a IA imaginar os próprios desastres? O objetivo aqui não é só ver se a IA consegue quebrar uma regra. É muito mais sutil. É descobrir como ela poderia se convencer, de forma lógica, de que quebrar a regra é a coisa certa a se fazer. A gente precisa encontrar esses pontos de falha, antes que eles virem um problema real. A ideia é basicamente um teste de estresse ético. Primeiro, mapear as fraquezas. Depois, desafiar a IA a ser antiética, a encontrar brechas. Daí, analisar onde a lógica dela falha e, por fim, construir defesas tão fortes que impeçam esses colapsos na prática. Não se trata de testar a moral da IA. O teste é na estrutura dela. Pense nisso como colocar um avião num simulador de furacão. O objetivo não é ver se o piloto é mau,
mas sim descobrir em que ponto a própria aeronave quebra sob pressão. Aviões, matemática, filosofia, o que tudo isso tem em comum? Uma única falha fundamental que conecta todos esses pontos cegos da inteligência artificial. Em resumo, a IA falha quando ignora o que não vê, seja nos dados que estão faltando na história dos aviões, na lógica da causalidade que não pode ser invertida, ou na ética, que não é só uma lista de regras, mas um sistema complexo sob pressão. E para fechar, fica aqui uma ideia poderosa. O verdadeiro pensamento reverso não é só pensar de trás para frente, é pensar a partir do vazio, a partir do espaço que os dados não preenchem. E é exatamente isso que a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, ainda precisa aprender a fazer.